E, claro, ela tem razões para estar aqui, mas eu vou falar com ela pessoalmente. Deise, boa tarde, você está aí? Olha que linda Boa que ela tá, tarde, gente. Teca. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, meninas lindas. Ai, que bom ter você aqui, é um grande prazer para nós. Eu espero que nós possamos ter uma tarde assim bem descontraída, porque você sempre. Eu conversei com você naquele acampamento, foi onde me despertou o desejo de trazer você aqui para contar um pouquinho, porque, gente, essa mulher é cheia de histórias. Histórias de superação, de fé, de firmeza, né? Então, vamos lá. Eu não sei se todas te conhecem, Deise, mas a gente sempre começa perguntando quem é a Deise. Fala um pouquinho para nós. Família, tempo de conversão, congregação, fala um pouquinho. Quero começar agradecendo por ter lembrado de mim, fazer esse convite tão gostoso de estar aqui com vocês, esse programa maravilhoso, né? Que a comunhão na prática tem ocasionado alimento espiritual e abençoado nossas vidas, né? De diversas formas e em vários períodos. Meu nome é Deise Silveira, eu tenho 42 anos, sou de Campinas, interior de São Paulo, congrego na igreja do São Domingos. São Domingos é um bairro aqui de Campinas. Meu primeiro contato com Jesus foi aos 12 anos, em uma denominação, e vão fazer em outubro, se eu não me engano, 13 anos que me tornei simplesmente cristã, através de um trabalho do nosso irmão Alex Soares aqui em Campinas. Eu e toda a minha família, meu marido, meus filhos são convertidos, graças a Deus. Sou esposa do Rodrigo Silveira, alguns conhecem como apresentador do Bíblia e Pipoca, ele é evangelista aqui também em Campinas. Toda a minha família, graças a Deus, é envolvida em servir ao reino, todos trabalham, né, para o reino do Senhor. Bom, estou casada, vai fazer acho que 26 anos, esse ano também em outubro. E procuro sempre estar envolvida, sempre me mexendo em prol do reino, sempre trabalhando para o Senhor de todas as formas quando consigo encaixar, né? Tá edificando as irmãs e está sempre disponível. Você falou que faz acho que 12 anos que você se tornou simplesmente cristã, porque você conheceu o evangelho aos 12 anos. Como é que foi essa conversão? Eu acho a história interessante. Você pode contar para a gente como é que foi essa sua conversão se tornando simplesmente cristã? Tá, então vamos lá. Então eu cresci a partir dos 12 anos com a família indo em denominação, me casei, o Rodrigo não era convertido, um bom tempo depois, mais de 10 anos, ele se converteu numa igreja evangélica também, numa denominação, e nós estávamos, né, sempre servindo nessa igreja também, nessa denominação. E o Rodrigo sempre foi muito estudioso, sabe? Muitos livros e contestando algumas coisas que ensinavam errado e não encontrava as respostas. Até que um dia nós tivemos uma decepção muito grande, né, com a liderança dessa denominação. Fomos para uma outra denominação pequenininha, porque era de amigos nossos, inclusive era uma denominação bem familiar, assim, sabe? Mais a família mesmo. E lá também outras coisas que, a Bíblia tá assim, por que não faz assim, né? Por que faz assado? Tá diferente. Começou essa procurar a busca pela verdade. Então, a igreja toda começou a orar, pedindo para o Senhor nos ajudar a encontrar a verdade bíblica, porque a gente via, mas tinha os costumes e os usos, e era tudo, sabe, não era coerente, ficava muito confuso. A gente sabia que não estava totalmente certo, mas não conseguia ver todas as coisas, né, claramente. E começamos uma campanha de oração. E foi então que a gente teve acesso, através de um panfleto com propaganda do SEB, Centro de Estudo Bíblico em Campinas, que o irmão Alex Soares, que inclusive atendeu o telefone e se ofereceu para vir e dar aula para a congregação aqui, para a congregação local, no caso ainda denominação. E aí nós começamos a estudar e a palavra é maravilhosa, né? O Senhor foi fazendo cair as escamas dos nossos olhos. O irmão Alex, muito paciente, tinha dia que ia embora 2 horas da manhã, tadinha. Às vezes a Solange ligava e falava, amor, eu tô indo, calma. Tá no pé de guerra aqui os assuntos mais, né?
fight, que a gente chamava, mas o Senhor foi limpando, tirando assim todos os enganos e distorções. E eu acredito que a gente não estava na quarta ou quinta aula, não me lembro direito. E aí toda a igreja, toda a denominação resolveu se tornar simplesmente cristãos, com exceção do pastor presidente, que decidiu não servir dessa forma e se retirou. E aí continuamos, e até hoje, graças a Deus, estamos firmes na fé, né? Buscando sempre servir o Senhor da forma mais correta possível, de acordo com a Bíblia. É claro, né, que sempre aperfeiçoando, estudando, não somos donos da verdade, sabemos que o Evangelho é a verdade, né? Então a gente está sempre em constante busca, estudando e aprimorando para ensinar, né, o que o Senhor deixou para a gente. E foi. Amém. Que bom que você encontrou, né? Vocês, né? Todos vocês encontraram Alex. E é muito bacana saber essa história, porque era muita gente buscando a verdade, né? Deus mandou o Alex para, como você falou, tirar as escamas dos olhos. Por Realmente. que o evangelismo é tão importante na sua vida? Bom, eu penso assim, eu já fui perdida, pecadora, com os olhos tapados, condenada à morte, né, morte espiritual, sem uma salvação, sem um céu. E de repente eu fui abraçada, inundada por um amor que até hoje eu não consigo explicar, né? Esse amor de Jesus por nós, porque a gente é tão imperfeito, tão cheio assim de falhas, tão humano, né? E eu ficava encucada com isso. Muitas vezes eu falava, mas eu não mereço esse amor, como que pode, né? Ficava tentando procurar formas de retribuir. E eu fiquei nesse embate muitas vezes, eu não mereço, por quê? Não mereço porque Deus me ama assim, até que caiu a ficha. Inclusive o Rodrigo me ajudou muito nisso, estudando, que eu nunca vou merecer mesmo. Não tem o que eu faça, né, que pode pagar esse presente, uma vida eterna e maravilhosa ainda, né, sem sofrimento, com Deus, com a luz que é Jesus brilhando o tempo todo. Então esse amor, ele é avassalador, não tem como eu não querer, né? Esse amor me move, esse amor que me impulsiona, esse amor que deu sentido na minha vida. Então, como que eu não vou falar desse amor para as pessoas? Não tem como ser cristã e não falar desse amor para as pessoas. É maravilhoso, Deus é perfeito. Amém. Eu vejo que você fala com bastante entusiasmo, né, sobre isso e inclusive sobre os cuidados com os recém-convertidos, né? Como é que você e seu marido, né, e até toda a congregação, como é que vocês lidam com os recém-convertidos? Como cuidam deles? O olhar para o recém-convertido tem que ser como você olhar para um bebezinho, que precisa de cuidados, né, que chegou agora, que precisa ser abraçado, envolvido e que precisa de alimento, nesse caso, como a conversão, um alimento espiritual. E o alimento espiritual, logo que a gente tem um recém-convertido, é a base da fé cristã, né? Os nossos princípios, os nossos valores, Jesus. E aí, de acordo com esse recém-convertido, ele vai se desenvolvendo, vai mudando o nível aí de alimentação, sai da papinha, vai para uma fruta amassadinha, vai para depois um alimento mais sólido. Mas mais que tudo, quando eu me tornei simplesmente cristã, o que me impactou foi o amor da congregação. Então, às vezes, quando a gente foi conhecer a congregação de São Bernardo, outras congregações aqui em Campinas, outros irmãos, né, que a gente pensou, nossa, então tem muitos irmãos apenas cristãos, vamos conhecer. Eu ficava indignada, eu ficava pensando, é tanto amor, será que é assim mesmo sempre? Será que uma hora essa máscara vai cair? Não tem interesse, não pede dinheiro, não faz campanha, isso é um absurdo, não tem. E graças a Deus, né, não tenho máscara. Então, assim, a gente tem que envolver os recém-convertidos para eles sentirem esse amor, porque essa comunhão que a gente tem, esse amor, nos mantém firmes na fé, né? Amém, amém. Realmente, eu acho que esse é o cartão postal da Igreja de Cristo, né? É o amor, é esse envolvimento com as pessoas, preocupação e interesse, né, na vida das pessoas. Muito bom. Bom,
você também criou um canal aí chamado Cafezinho Espiritual, né? Quanto Foi. tempo faz? Fala um pouquinho desse canal pra gente, qual o objetivo, o que que você espera com ele? Inicialmente, na verdade, assim, eu e a Sara, a gente resolveu fazer um canal para falar de pequenas reformas. Olha só, a gente queria virar YouTubers. E aí a Sara e eu até gravamos pintando casa, trocando cortina, fazendo pequenas reformas mesmo, mas nunca chegamos a publicar. E aí o canal ficou lá parado. Inicialmente ele chamava Deise Silveira, Minha Vida e Tudo Mais. Minha Só vida é o que quê? e tudo mais, né? As Ah, reformas, o crochê, queria pôr ah, aula de crochê também, mas nossa. o tempo, a rotina foi ficando. E aí começou essa pandemia, né? E eu sou movida a fazer, eu sou uma fazedora, então eu sempre tenho que estar fazendo. Eu sou feliz fazendo. E a Você é pandemia gente que faz, né, Deise? tem que estar em movimento. E aí a pandemia veio e enclausurou a gente, né? E foi passando os dias, e não tinha mais reunião de mulheres, não dava para fazer visita, e a gente só com a internet, culto online, foi fechando tudo. E eu sempre trabalhei com o Ministério Feminino, com as irmãs, eu comecei a receber muita mensagem das irmãs ficando depressivas. E falei, e agora, Senhor? Me ajuda. E de manhã, eu sempre tenho o hábito de fazer um devocional, ou assistir um devocional, uma leitura, e eu orando ao Senhor, e aí eu tava com uma pilha de revistinhas da Mulher Cristã, que fica aqui na minha mesa, e eu, o que eu posso fazer? E eu sempre lia essa revistinha, inclusive, quando eu ia preparar, né, alguma reunião para dar um esclarecimento maior, né, e eu falei, vou começar a gravar essas aulas e mandar para as irmãs. As primeiras aulas que eu gravei foi só de voz, só áudio, né, e aí eu falei, eu vou pôr a minha cara aqui, eu vou fazer vídeo, porque aí o pessoal me conhece, quem me conhece vai acompanhar, né? Se não gostar, paciência, mas a palavra ela é libertadora. E aí o primeiro cafezinho, se você voltar lá no site, no comecinho, você vai falar, nossa, não tinha edição nenhuma, a voz horrível, de manhã com o olho inchado, porque eu acordo 5 horas, 5 e meia, vou gravar, porque é o horário que não tem muito barulho, tem uns vizinhos muito barulhentos, sabe? E aí eu já medito pro dia, né? Aí resolvi gravar. E faz 1 ano e 1 mês o cafezinho agora, fez aniversário. E foi uma bênção, foi uma ideia que deu certo e eu consigo, às vezes, eu procuro manter vídeos de 10 minutos no máximo, às vezes passo um pouquinho, às vezes um pouquinho menos, para ser uma mensagem edificante pela manhã e que as irmãs consigam se edificar sem ficar muito tempo presa a isso, para poder sair para trabalhar, para levar as crianças na escola, para os seus afazeres, preparar o café da manhã para a família, e assim vai. Que horário geralmente que entra, que vai ao ar esse cafezinho espiritual, esse devocional? Eu sempre tento colocar antes das 7 da manhã. Eu Ah, sempre tento, por quê? Porque aqui eu moro na região de aeroporto, eles falam zona escura, então não é sempre que eu tenho uma internet boa. Para você ter uma ideia, às vezes eu gravo 5h30 da manhã, já gravei. Aí até eu editar e publicar, só para conseguir subir no YouTube, às vezes demora 40 minutos. Então, nossa. às vezes demora, e às vezes vai rápido, né? Quando vai rápido eu já fico super feliz. Aí salvo alguns dias, que nem essa semana passada eu fiquei doente, não consegui gravar quase a semana inteira. Ou quando eu tenho que sair muito cedo para trabalhar, eu procuro gravar no período da tarde. Aí eu faço um adendo aí, um cafezinho da tarde. Legal. Eu tenho visto, né? Você sempre posta. 1 ano já, parece que faz pouco tempo que eu vi o primeiro e você já está com 1 ano e 1 mês já. Caramba! Rápido, né? Você tem alguma estratégia assim para alcançar as almas para Jesus? Assim, você usa para ensinar para a gente que estratégia? Porque eu sei que a Igreja de São Domingos tem crescido, inclusive até tem uma outra congregação que foi iniciada por São Domingos, não é isso? Tem outro grupo de reuniões aqui no São Domingos também, e tem aqui pertinho irmãos que estão no Ouro Verde, com o trabalho dos irmãos do São Bernardo também. Então a gente procura estar sempre fazendo um trabalho de evangelismo, né? Aí a dica, estratégia
a gente abre a mão assim, ó, vou deixar 5 dicas para você, deixa eu ver se eu lembro todas. Estar disponível, estar preparada, não se boicotar, ter coragem e sempre pensar em Deus. Aí eu vou explicar por que essas 5 que eu trago comigo, né? Estar disponível, porque se você não quiser, não tem quem faça, né? Você tem que querer. Querer o quê? Eu quero servir o Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, me usa. Estar preparada. Porque se alguém te perguntar quem é Jesus, né? Você tem que saber defender sua fé, né? Você tem que ter um básico da fé cristã para poder passar adiante. Não se boicotar. Nunca ficar falando, eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, eu não consigo controlar meu nervosismo, minha timidez. Você tem que sempre estar buscando melhorar e evoluir nisso, né? Ter essa coragem. E pensar em Deus, porque se você entendeu esse amor de Jesus, que ele fez por você, e Deus se tornou carne, veio aqui, andou no meio dos pecadores para te pegar no colo, falar eu te amo, nada vai mudar isso. Então pense em Deus quando você está com medo, falando eu quero servir Deus, eu entendi o que ele fez por mim. Pense em Deus quando você fala eu não sou capaz e ora, tudo que você estudou, tudo que você leu, pede ao Senhor para que através do Espírito Santo dele, ele te ajude a lembrar, né? Para que ele ponha as palavras certas na sua boca e vai e evangeliza. Esteja disponível. Essa na minha opinião, a principal, né? Tem que querer. Então, deixa eu repetir aqui as 5. Estar disponível. Qual que é a Preparada. segunda? Preparada. Não se boicotar. Não se Ter boicotar. Ter coragem. E pensar em Deus. Pensar em Deus. Se alguém tem alguma dificuldade nisso, né? Ó, tá aí a dica. 5 dicas. Eis-me aqui, Senhor. Anota no dedinho aí, ó. Está disponível, está preparada, ter coragem, pensar em Deus e faltou a anterior. Mas são 5 aí. Não consegui anotar no dedo. Não se boicotar. Eu sabia que era um não. Não se boicotar. É isso aí. E qual é a forma de evangelismo mais eficaz, na sua opinião, Deise, hoje em dia, com o advento de internet, de vídeos disponíveis, pregações, palestras? Qual é a forma de evangelismo mais eficaz, na sua opinião? Eu vejo que a internet, ela está ranqueando, aí é um material, um meio muito bom, né, para se evangelizar, alcança, assim, máximo, né, às vezes até fora do Brasil. Os estudos são muito importantes, porque vai nos limpando de nós mesmos, nos transformando. Visitas também, mas eu acho que, na minha opinião, né, assim, Deise, a principal maneira de evangelizar, eu sempre falo no cafezinho, inclusive, que as palavras, elas convencem, mas o exemplo, ele arrasta. É um jargão, mas que é muito importante. Então, o testemunho, né, como você se comporta. Porque, assim, eu e Teca aqui, é um momento que a gente separou para isso, mas no seu dia a dia, como que você se comporta no seu trabalho, né? Seu vizinho, o que ele tem para falar de você? Todo lugar que você estiver, alguém está te lendo, né? Alguém está te vendo. E aí, esse testemunho, que muitas vezes eu já ouvi pessoas falarem assim, o que essa pessoa tem? Eu quero que essa pessoa tenha. Eu já fiz isso, né? Por que essa pessoa é diferente? Então, o testemunho é o que ganha mais almas para Jesus. Ótimo. E é porque para falar de Jesus, para algumas pessoas, é algo assim muito difícil, ou por timidez, ou por essas dicas que você deu anteriores aí, talvez até possa melhorar, né? Se alguém tem essa dificuldade, mas ou é por vergonha, ou é por timidez, ou é por achar, né, que não está preparado, né? Como você falou aí, por alguma razão. Para você é fácil? Como que é falar de Jesus para você? Eu acho que o mais difícil para a gente vencer é nós mesmos, né? Porque a gente acha que não pode,
Eu era bem tímida. Aí um dia eu li na Bíblia que os covardes iam ficar fora do reino dos céus. Aí eu já tremi, né? Ups, deixa eu vencer essa timidez. Dificuldades a gente tem, não tem como, mas assim, eu sempre costumo falar também que quanto mais você se aprimora, quanto mais você se dedica, mais vai ficando fácil. Quando a Solange e o Alex foram para o Sul, e aí ela deixou a meu encargo o Ministério Feminino aqui, eu falei, tem que fazer palestra, tem que falar para outras mulheres. E eu já andava com a Solange. Não vou mentir, eu tremi, né? Primeira vez que eu palestrei, eu falei tão rápido que as irmãs pediram para me repetir. Eu falei, agora, me perdi, vou ter que repetir de novo, falando devagar, porque eu falava tão rápido que eu não lembrava de respirar. Ia ficando afobada. Então, eu tive várias dificuldades, não foi fácil. Falar que hoje, no começo, já estava o coraçãozinho acelerado. Falei, calma, são as irmãs, você está em casa. Então, assim, a gente tem muitas dificuldades, mas a gente tem que ter em mente que salvar vidas é uma coisa urgente. O Senhor fala para a gente, na sua palavra, que a seara é grande. E está faltando pessoas para trabalhar nessa seara. E cada vez que eu tenho preguiça, uma pessoa pode morrer sem ter conhecido Jesus. Então, assim, eu sei quem é Deus, o que Ele fez por mim, o que Ele pode fazer pela humanidade. Então, essa urgência, ela tem que me incomodar. Essa urgência, ela tem que me sacudir, né? Tem que me mover. E é assim, vence seus medos, treina no espelho, escolhe assim uma passagem bíblica que nem a minha. Eu gosto do Vale dos Ossos Secos, é a que me impulsiona. Quando eu tô com um pouco de medo, eu vou lá e leio, né, Ezequiel, e eu falo, Deus fez crescer carne nos ossos, nervos, e soprou a vida. Não tem como eu não falar desse Deus poderoso. Eu não vou ter medo. Então eu oro, me preparo, né? Participei das auxiliadoras para levar uma palestra um tempo atrás. Eu estava nervosa, né? E aí eu fiz a lição de casa. Eu estudei, eu fiz alguns slides para as irmãs acompanhar, eu reli algumas vezes as passagens que eu queria falar, os pensamentos, anotei algumas coisas e fui. Então, assim, estar disponível, não ser covarde, ver que o Senhor quer, pensar no que o Senhor quer, né? E ir. E vai. E aí vai aprimorando, não precisa ter medo. O nosso Pai, ele é dono do universo. É só pedir ajuda que ele fala, pede sabedoria que eu derramo sobre você com alegria. Então, às vezes, nos falta um pouco de fé. Tem que ter mais fé para temperar, né, essa coragem e vai vencendo os medos e sempre progredindo, melhorando. Paulo diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, né? Então, muitos morreram por causa da palavra, né? Então, para nós, ninguém vai te matar se falar de Jesus, né? Esse risco, nem esse risco a gente corre, né? De ser morto por causa de pregar a palavra de Deus. Então, a gente precisa ter realmente essa coragem, né? Você acha que tem barreiras assim no seu ministério? Você encontra barreiras para falar de Jesus, assim? Dificuldade, alguma dificuldade? Sim, que nem eu falei, às vezes a maior dificuldade sou eu, mas um pouco de falta de tempo também, né? Eu falei, a gente estava conversando há pouco, a faculdade ela consome muito tempo, e eu não escolhi um curso fácil, então vamos ver daqui para frente como vai ser, né? Mas há 5 anos eu fico louca atrás de tempo para conseguir fazer as coisas, conciliando com essa faculdade. E outra coisa, muitas vezes, essa conciliação com a família, com a igreja, com a faculdade, com os afazeres, com o trabalho, que eu também trabalho fora. E até por isso, o primeiro cafezinho eu falo, a gente tem que ter tempo, nem que seja de madrugada, para a gente investir no alimento espiritual, para a gente meditar nas Sagradas Escrituras para estar preparada para tudo isso. Senão, daqui a pouco fica um fardo tão grande que a gente não consegue carregar, não se sente útil, né, ao reino. Então, eu sempre falo assim, você tem que ser cristão onde você estiver, então você aproveita todas as oportunidades. Porque separar só o tempo, assim, é muito difícil, né? Então, a gente tem que ir equilibrando. E Jesus, ele pede equilíbrio. Então, sempre buscando equilibrar, né? Os pratos aí, igual uma palestra que a gente viu, para estar sempre nutrindo todas as áreas da nossa vida, não esquecendo, né?
Cristocentrismo, Cristo no centro. É, bom, se não tiver dificuldade, se a gente não tiver que vencer alguma barreira, não tem nem graça, né? Porque é para isso que Jesus chama, né? Carregar a cruz, né? Se a gente não está carregando, não encontra nenhuma oposição ou nenhuma barreira, então tem alguma coisa aí faltando, né? Então é bom saber Uhum. disso, nem que seja. Às vezes a gente tem que vencer, como você falou, o tempo, você tem que vencer o trabalho, você tem que vencer timidez e várias coisas, né? Depende daquilo que te impede realmente de falar de Jesus, né? Você estava Verdade. falando do cafezinho espiritual, né? Que você incentiva as irmãs e tudo mais, que precisa de tempo, inclusive. Tem que levantar de madrugada para fazer isso, né? Antes de sair para o trabalho. Você recebe algum feedback desse canal aí, desse devocional que você oferece, né, para as irmãs? Elas te dão um feedback? Sim, sempre tem algumas que escrevem lá no próprio cafezinho, no YouTube, né, nas mensagens, mas eu recebo mais pelo WhatsApp. E eu tive uma real menção sobre isso quando eu tive que viajar para Campo Grande, que Samara ficou com Covid. E mãe é mãe, né? A gente só fica em paz quando tá lá cuidando da cria, né? E eu fui para lá. E aí eu fiquei alguns dias sem gravar. E aí eu comecei a receber muita mensagem. Irmã, tá tudo bem? Irmã, tô sentindo falta do cafezinho. Irmã, você parou? Não para não, porque todo dia de manhã é meu alimento antes de eu sair para trabalhar. Teve uma irmã que falou assim: olha, eu tô convertendo a minha cunhada com os cafezinhos. Eu chamo ela de manhã, a gente senta e assiste, não para. E também recebo mensagem de irmã falando: olha, você pode fazer um estudo sobre jovens, sobre esse negócio de ficar, que eu não sei falar com a minha filha sobre isso, sobre casamento, fala sobre como converter o marido, o que eu posso fazer mais na igreja. Então, assim, pelo WhatsApp eu recebo muitas mensagens. E quando aconteceu isso, eu fiquei até meio assustada. Eu falei, mais gente do que eu esperava. Então, deu até assim uma medinho. Eu falei, ó, responsabilidade. Mas foi Nossa, muito que bom. legal. Muito bacana isso, né? Pelo menos você sabe o que está no caminho certo, né, Daisy? A gente faz, mas você não sabe qual vai ser a dimensão daquilo e se É, você está fazendo a coisa certa ou não. Então, quando as irmãs dão esse feedback, realmente é, dá um norte, né? Você fala, não, tô no caminho certo. E agora dá um ânimo. você nem usa mais as revistas Mulher Cristã, né? Inicialmente você trazia o devocional da revista, agora você está criando seus próprios devocionais, é isso mesmo? Então, eu estou mesclando. Ainda tenho bastante revistas, né? Tem bastante conteúdo, graças a Deus. É um conteúdo muito rico, a gente não pode abrir mão, né? Uhum. Mas eu sempre escrevi alguns devocionais, até para o grupo Auxiliadoras, Olhar ao Alto, alguns grupos que eu faço parte. E eu também tenho uma mania de anotar as pregações e aqueles pensamentos que a gente tem na hora, sabe? Mas isso dá para evangelizar assim. Opa, isso dá para aquela irmã lá. Ou tem uma outra pessoa passando por isso. E aí eu falei, vou transformar em devocionais também, porque tem mais pessoas, né, passando pela mesma coisa. YouTube, como a gente falou, né, alcança o Brasil inteiro. Então, aí eu me preocupo em colocar a fonte, então eu coloco pregação, irmão tal, dia tal, e faço esse devocional, ou estudo da irmã tal, e faço um devocional. E assim a gente vai enriquecendo, né? E Legal. pretendo manter as revistinhas enquanto tiver, ainda tenho bastante material aqui. Que bom. Eu tenho bastante revista Mulher Cristã também dos anos 70. Pessoas, às vezes, que já não estão mais entre nós. É tão bom ler, né, Um mensagem conteúdo tão dessas rico, pessoas. né? É muito bom. Bom, se você pudesse aqui para terminar, né? Eu quero que você, no final, para a gente só deixar claro aqui qual é o canal, como que acessa, mas antes disso, deixa eu fazer a minha pergunta final aqui. Que dica Tá. você poderia dar para quem acha, para quem quer e não consegue, né? Porque às vezes a pessoa quer e não consegue fazer evangelismo. Que dicas você poderia dar para essas pessoas?
Eu vou usar uma dica que eu usei comigo. Além do estar disponível, eis-me aqui, né? Não ser covarde. Estar preparada, porque para a gente defender a fé, a gente tem que saber do que está falando. Como que a gente vai falar de uma pessoa que a gente não conhece? Ou como a gente vai entrar numa guerra e a gente não sabe a estratégia? Então a gente tem que conhecer o Evangelho, tem que estudar, né, o que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. É muito rico, a gente não perde com Deus, a gente só ganha. Então, está sempre estudando a palavra, sempre se envolvendo nas coisas do reino, na reunião de mulheres, na estudo casa, tudo isso, parece que não. Às vezes fala, eu estudo, passa. Mas quando você vai evangelizar alguém, é fantástico como o Espírito Santo, ele te ajuda a lembrar. Então, muitas vezes eu ia evangelizar e falava, e agora? E a pessoa fazia uma pergunta, e daqui a pouco, e a minha memória não é muito boa não, viu? Mas começava a lembrar, falava, não, mas ó, tem uma passagem que fala assim, tem um testemunho que eu ouvi num grupo de estudo assim, teve uma irmã, sem falar nome, sem expor, mas que passou por uma situação parecida e ela se apegou nessa passagem bíblica aqui. Então, assim, é isso que eu falo, de usar todos os momentos. Tudo que você vai vivendo no cristianismo, ele vai aglomerando, você vai juntando o conhecimento e Deus vai usar no momento propício. Então, se você estiver disponível, se você não tiver medo, vai ser no trabalho, um momento que o Senhor vai colocar alguém e vai ser oportuno, que você vai usar para falar, até se for aquela passagem de não seja preguiçoso, vai ter aquela formiga lá de Provérbios, tudo você pode usar para evangelizar. Você não precisa necessariamente separar um tempo para falar, não, nesse tempo eu sou cristã e eu vou evangelizar nesse tempo. Claro que tem os projetos, né, da igreja, panfletagem, e fazer um evangelismo de rua, mas você sendo cristã a todo instante, então Deus vai usar todos os momentos, porque são muitas vidas e é muita informação quando você está disponível para o reino, quando você está participando, né, das coisas do Senhor, cultuando todo domingo, como é mandamento, se enchendo, né, da palavra. Então a dica é, nunca se afaste da congregação, porque quando a gente se afasta, a fagulha apaga, mas quando a gente está em união, por mais que a nossa fé esteja baixinho, um acende o outro, um anima o outro, uma cuida da outra, né? Então a primeira dica é não se afaste. A segunda dica, vamos colocar assim, sempre estude, sempre procure estar lendo os salmos, lendo os versículos, lendo os evangelhos e se aproxime de alguém com o intuito de evangelizar mesmo uma pessoa só. Porque às vezes a gente quer fazer coisa grande e aí não faz nada, né? Se boicota, eu não consigo pegar para 30 mulheres, mas eu não prego para minha vizinha. Então escolha uma pessoa mais próxima, se você quiser. Eu já escolhi minha mãe quando eu tinha medo, eu ia lá e estudava um pouquinho com minha mãe. Eu escolhi minha filha, eu ia lá com a minha filha. Meu marido, escolha uma pessoa, seu marido não é cristão, sua vizinha não é cristã, e vai devagarzinho. Lê uma passagem bíblica, tenta explicar alguma coisa, anota. E às vezes a gente não tem resposta para tudo. Se você não souber, você fala, eu não sei, mas eu vou estudar para te trazer a resposta, né? E aí você se prepara. Então, assim, são várias dicas, mas a principal é estar sempre nutrindo o espiritual, sempre firme, né? Sempre congregando, sempre adorando ao Senhor, sempre fazendo parte do corpo, nunca se distanciar, para a gente não correr o risco, né, de ter a nossa fé apagada. E aí, quanto mais você treinar, mais você vai conseguindo, mais o Senhor vai te ajudando, menos vai ficar difícil. Essas são as dicas. Muito bom. Realmente, quando você está tão envolvida com Deus, com a palavra dele, a coisa flui naturalmente, né? Você, por mais tímida, por mais covarde que você seja, a coisa flui com naturalidade. Você, de repente, você está testemunhando, de repente você está falando, né? É muito legal, muito bom isso. Agora, assim, no final, fala pra gente, Deise, como que acessa o seu canal, se alguém quer participar, quer ouvir esse devocional, participar desse devocional antes de, sei lá, de fazer qualquer coisa em casa, ou sair para o trabalho, para a escola, né, para a faculdade, ter esse alimento espiritual de manhã, como que faz? Qual é o seu canal? Está disponível lá no YouTube, você tem que ter uma conta no YouTube, né? Que algumas irmãs me procuraram, não tinham conta, e eu ensinei a abrir a conta no YouTube. Ah, Você
Tem que ter a conta no YouTube. Aí você procura Deise Silveira Cafezinho Espiritual. Tá bem assim. Aí você tem que se inscrever, tem um botãozinho lá vermelhinho, se inscreva. Tem que ativar a sinetinha, tem um sininho lá. Para que essa sinetinha? Porque aí você recebe uma notificação no seu celular que vai entrar a mensagem, né? Você vai receber uma notificação do cafezinho. E aí você vai acompanhando periodicamente lá. O sininho é para você não perder nada, né? A campainha para falar, tá chegando, né? Prepara o café que vai entrar. Então, o jeito de você saber que vai entrar no ar, porque, como você disse, às vezes pode atrasar, às vezes você consegue pôr mais cedo, né? Questões de internet aí. Então, com o sininho fica mais fácil, ó. Tá entrando o cafezinho espiritual. Se você quer participar desse devocional, entra lá, né, no YouTube, se inscreva, ou abra a conta se não tiver, né? E a Deise estará lá. Deise Silveira, Cafezinho Espiritual, é isso, né? Isso mesmo. Ó, a Joyce Mendes está dizendo aí, oi Deise, amo suas mensagens, ligo pela manhã, que bom. Eu acho que tem muita gente que segue, né, esse canal aí. A Marilisa Bocar dizendo, boa tarde, queridas irmãs, Deus continue abençoando a vida de cada irmã que trabalha para o crescimento do reino. Amém. Deise está aqui com esse objetivo. A Andréia Vilar, meus filhos estão morando aí em Campinas. Espero um dia poder visitar uma das igrejas de Cristo em Campinas e conhecer a Deise pessoalmente. Continue brilhando por Jesus. Ah, que bom, Andréia. Eu espero também conhecer seus filhos em Campinas, né? Que bom. A Elizabeth Gomes dizendo, muito bom, Deus te abençoe, Deise. Olha, que ótimo. A Daniele Sabatino, quando eu fui para a Igreja de Cristo, eu também achava muito diferente, como ela disse. Mas a marca da Igreja de Cristo é Jesus, amor, arrependimento e verdade. Amém. É isso mesmo, Dani. Muito bom. Meu Deus, vive minha vida nessa irmã. Leonel e Vanete tiveram muita paciência na minha conversão. Olha, que coisa boa. Sempre tem atuação de algum irmão, né, na vida das pessoas. A Buê dizendo, sempre muito edificante ouvir as reflexões da Deise. Olha, tem alguém que ouve seu canal aí também. Obrigada, Buê, pelas palavras. Gente, que história linda, que encontro com a verdade. Olha, eu sabia que vocês iam gostar, porque é uma história que também me comoveu muito. Incrível, né? Converter uma congregação inteira. A Roselane dizendo, verdade, amor mútuo, cafezinho espiritual tem sido uma bênção de Deus. Olha que bom, muita gente que acompanha. Boa tarde, amigas do programa Comunhão Mulher. Angélica Carmim de Manaus. Graça e paz em seus corações. Beijos, Angélica, para você também. Teologia on Tube. Temos 7 congregações em Campinas. Olha, realmente é uma... São Domingos não é só uma congregação que foi convertida inteiramente ao Senhor, mas também uma congregação missionária, vamos colocar assim, porque, olha, eles têm... Cada congregação tem se multiplicado, começado outros trabalhos. Isso é uma... Nossa, é uma coisa que me comove e me move. Realmente é um grande incentivo. A Hilda dizendo, acabei de me inscrever, Deise. Olha que bom, ganhou mais uma seguidora aí. Hilda, você vai gostar, viu? É muito bom. A Daniele Sabatini dizendo, já me inscrevi e ativei a notificação. Muito bem, façam isso. Cafezinho Espiritual com Deise Silveira. Eu não sei quem é que está no Teologia on Tube, você sabe? Eu sei, esse é um canal nosso de evangelismo aqui também. Provavelmente o Rodrigo ou um dos meus filhos estão administrando aí. Ah, que legal, bacana. A Miriam Santana dando boa tarde, irmãs. Que bom ter você aqui, Miriam, muito bom mesmo. Então, olha, se você não fez ainda, vai lá, se inscreve lá. Cafezinho espiritual de manhã, põe sua xicrinha de chá, de café e fica ouvindo essa graça aí que vocês estão vendo, esse sorriso, essa meiguice que vocês podem desfrutar todos os dias de manhã. Ah, fã maridão, agora eu sei quem é. Valeu, Rodrigo, que bom que você está aqui também. A Neuza Luiz Rodrigues dizendo, parabéns pelo cafezinho, Deise. Somos suas fãs. Beijos de Sara e Neuza, olha que bacana. Neuza é minha mãe. Ai, que legal, olha, fã mesmo.
Ah, não tenho dúvida quanto a isso, Teca, de que ela vai gostar do canal. Que bom. Vai lá, Hilda, todo dia. Eu vou deixar a Deise aqui, porque eu sei que seu marido está envolvido com mais um ministério, né? Seu marido e você, né? Por tabela, mais um ministério que é o acampamento Monte das Oliveiras, não é isso? Isso! Ah, quero deixar aqui, obrigado pela oportunidade de falar das semanas do acampamento no Monte das Oliveiras. Nós temos a primeira semana, a segunda semana e a terceira semana aí já, né? Primeira semana de julho já temos a primeira temporada. A gente tem ouvido falar, né, sobre valores e a dificuldade, porque estamos saindo de uma pandemia. Mas olhem, se você for para um hotel ou uma viagem rápida, você vai gastar um valor até maior que esse. E o investimento não é igual, porque nada que você invista aqui, né, nesse mundo físico, pode ser comparado ao investimento espiritual, né? Então, ter o seu filho recebendo alimento espiritual, ter o seu filho vivendo essa comunhão. E nós temos relatos, né, de adultos hoje em que passaram as temporadas na sua infância, adolescência e juventude e trazem para a vida. Esses laços que vão ser criados nessa temporada são impagáveis. Não tem dinheiro, não tem investimento que eu posso falar, foi caro, foi barato, porque o preço é incomparável ao que eles vão estar recebendo, a nutrição para a vida toda, porque os alicerces firmados agora é o que vai mantê-los cristãos, provavelmente sua caminhada toda. Nós temos a passagem bíblica que fala, ensina a criança agora, para que quando ela crescer não se desvie. Então, o alicerce cristão é muito importante na fase de criança, adolescente e jovem, para definir o adulto, né, que ele vai se tornar. Então, tá lá, é 699 a temporada. Tem lá no Acampa Monte das Oliveiras, você entra no site, vê a faixa da idade do seu filho, em que temporada ele se enquadra, vê os professores, noite temática, além do alimento espiritual, são muitas brincadeiras, gincana, alimentação física, é uma delícia, né? Se eu pudesse, eu ia como acampante. E ver como você pode inscrever seu filho, sua filha, às vezes você quer presentear um sobrinho, quer evangelizar, né? A filha de uma amiga e consegue presentear, você parcela se precisar, tem lá a facilidade de parcelamento no cartão. Não deixe de investir na vida espiritual dos seus filhos. Quando você investe na vida espiritual dos seus filhos, da sua criança, do seu adolescente, do seu jovem, então aí você pode descansar tranquila, né? Porque você sabe que ele está tendo um alimento sólido, que o Senhor vai usar isso em favor dele. É um recadinho. Eu gostei da palavra investimento, né? Realmente é um investimento. A Nádia está conosco aí, está dizendo verdade, nada se compara ao investimento que fazemos espiritualmente. É porque é esse que vai durar, é esse investimento que realmente vai ficar. E olha, é uma experiência para uma vida inteira, né? Eu frequentei o acampamento, meu filho frequentou dos 6 aos 18 anos. São histórias que a gente vai contar para a vida inteira, então vale a pena fazer, nem que seja um sacrifício, né? Parcelando, como a Deise falou, essa facilidade. Não deixe de fazer esse investimento, porque, olha, vai ficar para sempre. Então, invista. Deise, obrigada, viu? Eu vou até colocar um vídeo aqui do Vicente falando sobre o acampamento agora. A Doeris está aí conosco também. Mais uma inscrita aí, a Catita. Que bom, Catita, seja bem-vinda. Eu também acabei de me inscrever, Joana de Sorocaba também. Olha, vai crescer esse canal aí agora, né? Tem muita gente inscrita. E compartilhe também, né? Porque coisa boa a gente tem que compartilhar. Então, se você gosta do programa Comunhão Mulher, compartilhe. Você vai entrar no canal lá da Cafezinho Espiritual, compartilha lá também, porque vale a pena. Isso também é um investimento na nossa vida espiritual, né? Então, eu vou chamar aqui o Vicente para falar um pouquinho do acampamento e a gente volta já.
galera, estamos aqui no Amo já organizando tudo. O Ricardo está aqui já com a mão na massa, preparando esse lugar maravilhoso para a gente chegar, cozinha nova. E o Amo te espera com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação das equipes. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, estamos aqui prontos para receber vocês em julho agora. Venham todos! Olha, e corre, porque a primeira semana, a partir de 7 anos, 6 ou 7, começa já nesse sábado. E quem vai dirigir a primeira semana é a Mary Meadows, né? Alegria em pessoa. Então, não deixe de mandar a sua criança, vale a pena. Primeira semana começa agora, nesse sábado, segunda semana no próximo sábado e depois a terceira. Então, invista mesmo. E seja bem-vindo ao Amo, um novo Amo, nova cozinha, muito investimento lá para você passar dias maravilhosos e seus filhos serão muito bem cuidados, isso eu garanto, porque o meu foi com 6 anos sozinho pela primeira vez e eu nunca me arrependi. Vale a pena investir. Então, Amo na veia aí. Próximo sábado começa a primeira semana. Bom, nós vamos nos despedir aqui. Deise, você quer fazer suas últimas considerações antes de chamar o nosso quadro Viva a Palavra? Eu quero de novo agradecer e dar os parabéns para vocês. Um trabalho lindo, essa edição toda, eu fico fascinada. Né? Só com a abertura já fico babando. E também com os livros, né? Até tenho sorteado os livros aí da editora para as irmãs que estão participando aí do cafezinho. E agradecer porque vocês têm edificado muito as nossas vidas e pedir que o Senhor continue abençoando vocês. Eu sei a correria que é, né, Teca? Trabalho, família e tudo. Mas mesmo assim vocês estão disponíveis. E que o Senhor abençoe vocês para que cada vez mais e sempre vocês tenham saúde, estejam sempre assim dedicados, abençoando toda a igreja do Senhor. Eu sou muito feliz por ter vocês na minha vida. Amém. Nós também. A recíproca é verdadeira, pode ter certeza. Deus te abençoe, Deise, que você tenha muitas razões para fazer isso todas as manhãs, que Deus te dê essa motivação todos os dias. Beijão. Amém. Beijão. Tchau, tchau.